A paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Evandro Ribeiro, estou dirigente da Assembleia de Deus aqui em Maringá e é uma honra tê-lo aqui conosco. Eu já quero lembrar a você que a proposta desse vídeo é ajudar você, é abençoar a sua vida. Nós procuramos da maneira mais prática e objetiva possível facilitar para você, professor, para você, aluno, trazendo auxílios e complemento às lições desse trimestre. Procuramos ser objetivo, didático, querendo aí que cada professor possa entender a nossa proposta, que é de colocar à sua disposição algo que possa complementar, auxiliar e contribuir no preparo das lições e também com o aperfeiçoamento dos santos. Mas antes de nós darmos início a essa lição de número 2, eu quero te convidar a você curtir esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, porque toda semana tem vídeo para abençoar a sua vida. Toda semana tem vídeo aqui neste canal. Então, se você não curtiu, curte esse vídeo, se inscreva em nosso canal. Vamos lá, lição de número 2, sal da terra, luz do mundo. Primeiro, qual que é o objetivo desta lição? Tem 3 objetivos: apontar a função do sal, destacar a função da luz e refletir a respeito da influência dos discípulos de Cristo no mundo. A proposta desta lição é estudar sobre a importância de nossa influência como cristão no mundo. Assim, nós vamos analisar este assunto a partir das metáforas do sal e da luz presente no Sermão do Monte. Deus conta comigo, Deus conta com você, Deus conta conosco para influenciar o mundo que estamos vivendo. E por isso, não podemos deixar de dar sabor, de temperar, de salgar, bem como de iluminar, porque o Evangelho nos chama para isso. Olha, nós vemos que a palavra-chave é influência. Influência é a palavra-chave desta lição. Jesus ele enfatiza a necessidade de o cristão exercer a influência para o bem no mundo ao nosso redor. Que influência devemos exercer num mundo tão cheio de maldade, de corrupção e de violência? Para definir aí a natureza dessa influência, Jesus ele usa 2 figuras como em qualquer lar tem, que é o quê? Deus usa 2 figuras, sal e luz. Qual é o lar, por mais pobre que seja, que não usa tanto o sal como a luz? Sal e luz são item indispensável em qualquer lar. O crente não é uma pessoa que vive isolada. Ele está no mundo. Embora não pertença ao mundo, ele mantém certa relação para com o mundo. O crente precisa ter uma mente e uma perspectiva diferente da dos homens deste mundo. Todavia, isso jamais significa que ele deve retirar-se da vida ativa no mundo. 1 Coríntios, capítulo de número 5, o verso de número 9 até o verso de número 10, olha só. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. O cristão conhecedor da palavra, em especial neste ensino de Jesus, sabe da importância de estar neste mundo, exercendo sua influência. Ele não teme contaminar-se com o mundo, pois já foi totalmente regenerado, transformado e recebeu uma nova mente. E como membro da família de Deus, poderá influenciar essa sociedade pecaminosa. O primeiro tópico aí, o sal tempera e conserva. Na Bíblia, a definição aí, né? Na Bíblia, a palavra sal aparece como substância branca, usada como tempero, remédio e conservante. Olha só, Mateus capítulo 5, o verso de número 13, Jesus vai dizer o quê? Vós sois o sal da terra. Vemos que Jesus tornava compreensível aos seus ensinos aí mediante ao uso do quê? De recurso simbólico comum
ao contexto dos seus ouvintes naquela época, na época que eles viviam. Assim, ele trata da influência que o cristão deve exercer no mundo, fazendo alusão ao sal, que era usado em todos os status sociais da época. No grego, sal é um substantivo neutro, alas, né? Pode ser definido de 4 maneiras, e o autor coloca aí para nós. Sal, com o qual a comida é temperada para dar sabor. Sal usado para fertilizar a terra arável. O sal é o símbolo de conservante, porque protege os alimentos da putrefação e preserva os sem alteração. E também sal é sabedoria e graça exibida em discurso. Mas temos que considerar o seu valor medicinal. Enquanto o seu consumo exagerado, ele traz prejuízo ao seu organismo. Ele não vai fazer bem para a sua saúde. Já a falta contínua do sal também não faz bem. Como valor medicinal, ele era usado também no ato de lavar os recém-nascidos. E também nós vemos que antigamente parte do pagamento dos soldados romanos eram pago em sal. E o que revela aí o seu grande valor, de maneira que nossa conhecida e moderna palavra salário vem dessa tradição. O termo salário, ele vem do latim salarium, que significa dinheiro de sal. Sal como sabor. Vamos aí para o segundo tópico, a importância do sal. Podemos dizer que o sal tem a função de dar sabor, pois um alimento na medida certa de sal é saboroso. Olha, Jó, capítulo 6, o verso de número 6, ele vai dizer: comer-se-á sem sal o que é insípido? Ou haverá sabor na clara do ovo? O sal, ele é usado principalmente para dar sabor, para temperar e também para conservar. Isso mesmo, ninguém deseja comer uma comida sem sabor. Assim, uma pitadinha de sal como condimento pode ser bom, pois a comida insípida é tão repulsiva que causa até náusea. E aplicando aí essa verdade em nossa vida, na vida de todos os discípulos de Cristo, nós fomos chamados e nós somos chamados para dar sabor à vida das pessoas. Precisamos ser pessoas que chegam e trazem sabor. Mas há crentes que vivem reclamando, amargurados, desanimados. Estes estragam o sabor. Não me refiro sabor como uma alegria almática, simplesmente. Fulano é positivo, é pra cima, é engraçado, é animado. Não estou falando disso. O que nos fará dar sabor à vida das pessoas ao nosso redor é o fato da vida de Deus ser liberada através de nós quando chegamos a um lugar e influenciamos o ambiente para trazer mudança. O que fará a vida de Deus ser liberada através de nós? Somente se estivermos mantendo uma vida de comunhão com o Espírito Santo em santificação, meditação da palavra e oração. As pessoas percebem o doce sabor da vida de Deus emanando aí de você? Precisamos fazer essas reflexões para a nossa vida. E além do sal dar sabor, ele também preserva. Tempos atrás, o sal era muito usado para evitar a deteriorização dos alimentos. Aqueles alimentos perecíveis, para quê? Para evitar que eles não apodrecessem. De forma que poderiam ser ingeridos a qualquer tempo sem perder o seu valor nutricional ou seus valores nutricionais. Falando aí de propriedades do sal, o que mais se destaca no sal quanto à sua relevância do crente no mundo é o seu poder de preservação. Se nós somos sal e fomos colocados no mundo, Deus espera que sejamos instrumento para que o mundo não apodreça. Não é possível a nenhum de nós resolver o problema da deterioração do mundo todo, mas como indivíduos, onde estamos plantados,
por meio do nosso testemunho individual, manifestando nosso caráter, podemos impedir a deterioração em nossa volta. Infelizmente, a maioria das pessoas vive religiões, regras, atividades religiosas, mas não se importa em viver aplicando princípios da palavra de Deus no seu dia a dia, em todas as situações cotidianas. Não vive preocupado em responder a Deus no seu caráter para ser transformado. Não lê a Bíblia como uma palavra específica de Deus para si mesmo, para que ela seja praticada, vivenciada em seus princípios. Somente manifestando os princípios do reino de Deus, onde estamos, é que vamos impedir a deterioração à nossa volta, impedindo o mal, barrando as contaminações que vêm através das conversas, dos relacionamentos. Mas tem um problema. Jesus, ele vai dizer que se o sal perder o seu sabor, vocês são o sal da terra. Ele vai dizer, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. O sal, ele é um elemento químico, cloreto de sódio. Ele não pode deixar de ser sal, independente de onde ele estiver, ele será cloreto de sódio. Então o que pode acontecer? Ele pode perder sua capacidade de expressar suas propriedades, tornando-se sem sabor. O que pode fazer o sal se tornar insípido, sem sabor? Quando ele é misturado com outras coisas. Essa mistura nos fala de quando a diferença peculiar que nós temos nas pessoas do mundo se perde. Quando nossos valores começam a se tornar os mesmos valores das pessoas do mundo. Quando começamos a desejar e a valorizar as mesmas coisas que as pessoas do mundo valorizam. Quando o nosso comportamento começa a não ser tão diferente do comportamento das pessoas do mundo. Quando a fronteira que separa as coisas de Deus e as coisas do mundo não está mais claramente estabelecida em nossa vida. O que Jesus está dizendo aqui é que o cristão deve ser radicalmente diferente das pessoas do mundo e não sermos misturados. E isso tem a ver com os princípios da palavra de Deus vivenciada na nossa vida e no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Se nossa vida não tem distinção das pessoas do mundo, nós perdemos o sabor. Se você não é uma pessoa que anda nesses princípios do Sermão do Monte, se esses ensinos, eles não são sua regra de vida, você pode até ter aceitado a Jesus. Mas é um sal que perdeu o sabor, se tornou insípido. Observe a seriedade do veredito de Jesus para o sal que perdeu seu sabor. O que ele vai dizer? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Segundo tópico, vai dizer assim, a luz procede dos corpos celestes, própria, estrelas, refletida, lua, planetas, etc., que traz claridade e por isso é capaz de iluminar os objetos e torná-los visível. Assim, a lâmpada emite luz, o fogo espalha luz, e enfim, a luz ilumina tudo e, portanto, não deixa lugar para trevas. Olha só, Mateus capítulo 5, verso número 14, até o verso de número 16, ele vai dizer assim, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céu.
Qual que é a função da luz? É interessante que Jesus ele convoca seus seguidores a ser o quê? Aquilo que ele mesmo é. João capítulo 8, verso 12, ele vai dizer que ele vai dizer assim, ó, eu sou a luz do mundo. Aqueles que permanecerem, ou aqueles que permanecem em Cristo, a verdadeira luz é também luz. A luz de Jesus brilhando nele aparece em cada rosto, nas palavras, nas ações, e ilumina o mundo ao redor. A luz, ela deve ser vista. A posse da luz de Cristo faz com que os seus discípulos sejam visíveis como uma cidade edificada sobre um monte, que pode ser claramente vista a quilômetro de distância. Os crentes não podem se esconder e deixar de brilhar para Cristo. Esse texto enfatiza que não pode haver discípulos secretos. A nossa fé deve ser vista na maneira pela qual tratamos o balconista da loja, a doméstica em casa, o porteiro no prédio, o empregado no serviço, isso mesmo. Mas também a luz, ela dissipa as trevas. Paulo, ao escrever aos Filipenses, ele enfatiza sua função. Inculpável no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. O mundo não pode permanecer nas trevas. Também a luz ela avisa do perigo. Ela revela os perigos que nos cercam neste mundo tenebroso. A luz também, ela é um guia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Pelo nosso testemunho brilhante, dirigir os muitos no caminho certo. O primeiro entendimento que devemos ter dessa declaração de Jesus é de que o mundo vive em trevas. Desde o Éden, quando Deus entregou o governo da terra ao homem, este escolheu entregar o governo da terra a Satanás ao escolher andar pelo caminho da árvore do conhecimento do bem e do mal, que significa um caminho independente de Deus. Para comprovarmos isto, basta olhar a história da humanidade. Ela é marcada por guerras, violências, mentira, traições, vaidades. Obras que manifestam trevas, não obras que manifestam Deus. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Já tentou andar nas trevas, sem luz alguma? Assim andam os homens que não conhecem a Cristo de maneira pessoal. Eles andam segundo o curso deste mundo que vive em treva. Jesus disse de si mesmo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Jesus veio ao mundo para ser a luz que mostra o caminho para Deus. Esta é a função da luz, iluminar e orientar o caminho. Deus espera que sejamos aqueles que iluminam o caminho das pessoas, mostrando Deus para elas, direcionando elas a Deus. Mas como isso acontece aí na prática no nosso dia a dia? Que a luz é essa com que os discípulos de Jesus ilumina um caminho de trevas. A luz são as boas obras realizadas pelos seguidores de Jesus. Quando decidimos viver segundo os valores e normas do reino de Deus, nossos atos serão luz para mostrar o caminho que é Jesus para os que não o conhecem e vivem em trevas. Esses atos não são obras de caridade, não que não devemos ser sensíveis às necessidades dos outros e ajudar. Mas estas obras tratam prioritariamente das coisas ordinárias do nosso dia a dia, no modo como vivemos e reagimos diante das pessoas e das circunstâncias do dia a dia. Como reagimos se somos maltratados, se fazemos além do que nos é solicitado no nosso trabalho, se escolhemos pequenas tarefas para servir aos que estão à nossa volta, como recolher o lixo,
se fomos conquistados pelo caráter do nosso Senhor Jesus, que diz de si mesmo que é manso e humilde de coração, e queremos apenas isso, ser como nosso Senhor. As normas e valores do reino de Deus posta em prática na vida dos herdeiros do reino são o testemunho do reino. Não se esqueça disso. Precisamos iluminar. Precisamos fazer a diferença. Olha só, a luz ilumina lugares em trevas. Discípulos que influenciam. Não há dúvida que Jesus está enfatizando que deve haver uma diferença fundamental entre o crente e o não crente, entre a igreja e o mundo. Assim nós aprendemos que fomos colocados no mundo com este papel duplo, como sal, para interromper ou pelo menos retardar esse processo da corrupção moral e espiritual, e como luz para desfazer as trevas. John Stott, ele resume a função do crente da seguinte maneira: Jesus chama os seus discípulos para exercerem uma influência dupla na comunidade secular. Uma influência negativa de impedir a sua deterioração e uma influência positiva de produzir a luz nas trevas, pois impedir a propagação do mal é uma coisa e promover a propagação da verdade, da beleza e da bondade é outra. Os ensinos de Cristo presente em Mateus, capítulo 5, do verso 13 até o 16, são bem incisivos e diretos, esclarecendo que todos aqueles que vivem nele, a luz maior, irão iniciar este mundo que se encontra nas trevas. Querendo ou não, as pessoas ímpias verão muitas boas obras desenvolvidas pelos discípulos de Cristo no seu viver diário. Jesus, vivendo plenamente seus ensinos, influenciou poderosamente a sociedade, impactando-a por meio de suas obras amorosas e vida piedosa para com Deus. O cristão verdadeiro busca influenciar o mundo com o testemunho vivo que recebeu de Cristo. Ele não pratica boas obras para ser visto e aplaudido pelos homens, como procedem que os escribas e fariseus. Então, dessa maneira, não influenciará em nada, pois não refletirá a luz de Jesus em seu ser. Antes será fruto do seu próprio esforço, o que contraria o ensino da palavra. Tito, capítulo 3, o verso de número 5. Tudo que o crente faz é para que o Senhor seja glorificado. Nossa luz deve ser acesa para influenciar e levar vidas a Cristo Jesus, não a nós mesmos. Quem procura viver conforme os ensinos de Cristo, buscando influenciar o mundo com sua vida e proceder verdadeiramente, pode ter a certeza de que gozará dos cuidados do Pai. Pode ficar tranquilo que você vai gozar dos cuidados do Pai. Para encerrar, nós temos aí, concluindo aí, neste mundo dominado pelas trevas do pecado, só mesmo a influência dos servos de Cristo para promover verdadeira mudança. É preciso que a luz divina brilhe a partir de nós, para que todos vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai. Mas também é preciso lembrar de que, sem um verdadeiro testemunho, o Evangelho não será levado a sério entre os homens. Entretanto, se o cristão mostrar uma vida verdadeiramente transformada, sincera e sem artificialismo, exerceremos o nosso papel de sal da terra e luz do mundo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, o seu ministério. Fique na paz do Senhor Jesus.